Você acabou de dar o play na aula de aquecimento da Semana Linguagens. A única Semana Linguagens do primeiro semestre de 2022. Uma sequência de aulas completamente gratuitas sobre a prova de linguagens do Enem, em que eu vou provar, entre várias outras coisas, provar que a prova de linguagens não é uma prova de interpretação. As aulas da Semana Linguagens serão ao vivo, já anota aí na agenda, nos dias 9, 11 e 13 de maio, sempre às 18 horas, ao vivo aqui no YouTube. E aqui, eu e tu estamos na aula de aquecimento. Essa aula que é para aquecer, para a galera ir entendendo como é o meu trabalho, qual é que é da minha mensagem e que história é essa de competências e habilidades e por que o Felipe fala disso de uma forma tão diferente. Eu fiquei pensando muito em qual seria a promessa que eu ia te fazer no início dessa aula de aquecimento, o que eu ia prometer entregar aqui, né? Por que assistir essa aula até o fim? Por que estar nela e por que vale a pena ficar aqui comigo até o fim? E a promessa que eu vou te fazer já agora de início é, nessa aula de aquecimento, eu vou te mostrar o Enem como ele é. O Enem como ele é. E aí tu pode estar pensando, Felipe, eu já sei como é o Enem. Não sabe. Felipe, eu já ouvi falar de competências e habilidades e já entendi. Não entendeu. Não entendeu. Da forma como eu vou te mostrar, tu não viu. Eu vou te mostrar o Enem como ele é. Essa é a minha promessa. E eu vou cumprir essa promessa fazendo duas coisas. A primeira, falando das competências e habilidades. E a segunda coisa é mostrando as competências e habilidades na prática, nas 4 provas objetivas do Enem. Eu vou falar de matemática, humanas, natureza e linguagens. Muito cuidado aqui, eu não estou dizendo que eu sou o professor de tudo. Eu não sou essas pessoas que não são formadas em nada e dão dicas sobre tudo. Eu sou professor de linguagens, essa é a minha área de especialização, é nisso que eu tenho muita propriedade. Mas eu estudei para isso, vou falar de todas as provas para te mostrar o Enem como ele é, para cumprir a minha promessa, né? Então, eu vou falar de competências e habilidades e vou colocar tudo isso em prática nas provas de matemática, humanas, natureza e linguagens, em todas elas. Essa é a nossa aula de aquecimento para a Semana Linguagens Enem 2022, a única, né, a primeira do ano e única do primeiro semestre, em que as aulas serão ao vivo. Esse vídeo aqui é gravado para aquecer, mas as aulas da Semana Linguagem serão ao vivo pelo YouTube. Muito bem, então eu vou falar de competências e habilidades e botar isso na prática. E o resultado desse processo é chegar ao final e tu vai ver o Enem como ele é. Essa é a minha promessa. Espero que tu fique comigo. Espero até que tu esteja duvidando de mim, porque isso vai aumentar a chance de tu ficar comigo até o fim para ver se esse cara é maluco ou ele tá certo. Existem duas possibilidades, caso tu estude já para o Enem, tenha alguma experiência, já esteja matriculado num cursinho, em um curso online, em alguma plataforma, siga algum Instagram de estudo, TikTok de estudo, enfim, se tu já está dentro do universo do Enem, existem duas possibilidades. Eu acho, né? Tu pode até deixar nos comentários aí me dizer se eu tô certo ou não, mas as duas possibilidades são, ou tu nunca ouviu falar de competências e habilidades, nunca, tipo, nem sabe do que se trata e tu pode estar pagando 10 mil reais, 15 mil reais, às vezes 30 mil reais ou até mais em cursinhos que te preparam para o Enem, mas nunca te apresentaram o edital oficial da prova, que é o mesmo desde 2009, então ou tu nunca ouviu falar de competência e habilidades, e a segunda possibilidade é tu já ouviu falar. Em algumas aulas até teve o comentário, e talvez tu até ache já que estuda por competências e habilidades, mas não, e aqui essa segunda possibilidade é muito perigosa, porque tu acha que já entendeu, tu acha que está estudando por habilidades, mas não está. Porque no fim das contas, o teu raciocínio, o teu modo de estudo acaba sendo por conteúdos tradicionais. Então, tu não instala as habilidades no teu olhar. Tu não pensa, tu não é hábil, tu não tem habilidades. Tu viu ali uma lista de habilidades que um professor ou professora teu te mostrou, alguém te mostrou, ou até tu foi lá e viu, mas tu não realmente entendeu o impacto daquilo nos seus estudos. Tu não implementou a matriz como a fonte dos estudos, porque eu vejo que pouquíssimas pessoas estão começando a entender que tem que estudar as habilidades, mas acaba virando um comentário, assim, a gente tem que saber os conteúdos e aí tem que ver as habilidades ali. Não é assim, as habilidades são o centro, são a alma da prova, não é à toa que são chamadas de matriz.
A palavra matriz vem do mesmo radical latino da palavra mãe, maternal, maternidade. Matriz é a mãe da prova, é de onde tudo vem. Quer conhecer alguém? Conheça profundamente a sua mãe. É de onde a pessoa saiu. É ali que está a matriz de funcionamento, a matriz biológica, social, emocional de alguém. Não, enfim, a ideia não era dar aqui uma de This Is Us, né? Não sei se tu já viu a série This Is Us, mas enfim. Então, quando tu acha que estuda as competências e habilidades, a matriz, é mais perigoso ainda porque tu não estuda, ou pelo menos não da maneira como eu vou te mostrar. Então, aqui está a nossa introdução, agora a gente vai colocar a mão na massa, vou resolver um monte de questões aqui contigo, vou te mostrar matemática, humanas, natureza e linguagens. Repito, sou professor de linguagens, a gente está aqui aquecendo para a semana linguagens. Mas eu faço questão, pelo menos esse ano tive a ideia de falar de todas as provas, porque para mostrar o Enem como ele é, no fim das contas, né? Quando a galera começa a estudar linguagens como eu ensino, o pessoal ainda fica, tá, em linguagens funciona, mas nas outras provas não. É claro que sim, é claro que funciona. Não faria nenhum sentido que toda prova de linguagens pudesse ser estruturada, pensada, raciocinada, e o teu treinamento para ser mais rápido, efetivo e eficaz devesse ser pelas habilidades. Não faz sentido que em linguagens isso funcione, e nas outras áreas não faz nenhum sentido isso. Né? E eu começo a falar e fico exasperado porque a gente pode viver uma mudança do Enem em 2024 e pode ser que o Enem mude, e esse Enem que está em vigor agora passe 15 anos sem ser entendido, não pelo menos entendido por grande parte da população brasileira, grande parte dos milhões de pessoas que fazem o Enem todo ano, acham que é mais um vestibular tradicional, acham que tem que estudar lista de conteúdos que mais caem no Enem, isso já está errado, não é por conteúdos, é por habilidades. Ah, então quer dizer que conteúdo não importa nada. Não é isso. Me escuta, a gente vai entender, tá? Então essa é a minha promessa, vou te mostrar o Enem como ele é, e vou cumprir essa promessa falando, por um lado, de competências e habilidades, e por outro lado, colocando em prática tudo isso nas 4 provas objetivas do Enem. Bora, tá? Bora. Olha só. De uma maneira bem genérica e muito simples, tá? Isso tu consegue ver já abrindo a matriz de competências e habilidades, eu vou abrir junto contigo, mas é só botar no Google, matriz de referência Enem, a gente vê que tem uma competência e dentro de cada competência, como se a competência fosse um guarda-chuva, e dentro da competência estão habilidades embutidas. Então, a competência é uma grande área e dentro da competência a gente tem pequenas habilidades. Isso é fundamental. As pessoas ficam falando de competências e habilidades como se fossem coisas iguais. Então, a competência é uma grande coisa, é um grande saber fazer, e as habilidades são as micro-habilidades necessárias para aquela competência se realizar de fato, se completar. Exemplo muito simples, tá? Vamos supor que eu tenha a competência de surfar. Casualmente, eu tenho a competência de surfar. Não sou, assim, um exímio surfista, mas faço isso há bastante tempo. Então, para ter a competência de surfar, surfar é a competência. Eu tenho que ter várias pequenas habilidades. A habilidade de passar a parafina na prancha, a habilidade de olhar o mar e ver se eu dou conta de entrar nesse mar. Essa habilidade é importante. Se realmente eu entro no mar com segurança ou não, tem mares que não dá para entrar, porque eu pelo menos não... A gente tem que saber o nosso limite, é uma habilidade. Outra habilidade é a postura da remada, deitar na prancha e remar corretamente, fazer o movimento o joelhinho, que chama, né? Pelo menos a gente chama de joelhinho no Rio Grande do Sul, que é mergulhar, né? Por baixo da espuma. Então, a habilidade de passar parafina, de olhar o mar, de remar, de ficar de pé em cima da prancha, de ter um movimento, são pequenas habilidades. A habilidade de tirar uma foto na praia com a prancha, né? Essa é uma habilidade. Tem gente que desenvolve só essa habilidade e já diz que é competente em surfar, né? Mas não é, né? Então, são várias pequenas habilidades que vão formando o todo da competência. Essa é a ideia, isso não é uma coisa que o Enem inventou, isso são as metodologias mais contemporâneas de educação aplicadas no mundo todo, desde o final do século XX e início do XXI. As pessoas acham que o Enem inventou competência e habilidade, aí quando elas entram em grandes universidades federais de ponta do Brasil, os professores estão lá falando em competências e habilidades de estudantes interdisciplinares, preparados para o futuro, preparados para o século XXI, para problemas novos, complexos, que envolvem diferentes áreas, né? Enfim, cansei de ter aluno meu que passa o ano estudando por habilidades e competências, aí chega na universidade, passa na federal e vê, bah, tudo que tu me falou em linguagens, agora eu estou vendo aqui nas competências e habilidades de enfermagem de uma federal específica, de medicina, de direito e etc. Tá? Mas enfim, então, uma competência é formada por várias habilidades e
Aqui é muito importante, isso aqui tu tem que anotar. Essa informação, tem gente que paga milhares de reais para estudar em cursinho e não tem. E eu estou te entregando aqui, que é uma competência é formada por várias habilidades e cada habilidade gera um tipo de questão. Então, cada questão do Enem empenha uma habilidade. Perfeito? Então, não tem gente, às vezes, que olha para a questão e conecta ela diretamente com a competência. Até pode haver essa conexão indireta, mas, na verdade, a questão tem relação com uma habilidade. Então, é mais ou menos como se fosse assim, para eu saber surfar, eu tenho que desenvolver várias habilidades e eu tenho vários exercícios específicos para desenvolver cada uma das habilidades. Então, não tem nenhuma questão que de fato me torna competente imediatamente. Tem uma questão que vai desenvolver a habilidade X, outra questão, outra habilidade. Então, pensando na coisa do surf, né? Eu tenho que ter a habilidade de passar parafina. Então, eu tenho que passar parafina várias vezes, com diferentes parafina para água fria, parafina para água quente, sei lá. Para aprender a passar numa prancha pequena, numa prancha grande. Eu tenho que saber que depois de passar parafina, eu tenho que raspar. Então, eu desempenho a habilidade de passar parafina, exercito essa habilidade, e essa habilidade instalada vai me tornar um pouquinho mais competente em surfar. Aí depois eu tenho outra habilidade, que é aprender a remar, deitar na prancha e remar. Aí eu tenho novos exercícios para essa nova habilidade. É assim que é o Enem. Então, quando eu penso na habilidade, por exemplo, 1, vai ter várias questões do Enem da habilidade 1, e depois que eu consigo reconhecer quais são as questões da habilidade 1, instalar aquele raciocínio, pensar daquela forma, gerar já uma expectativa de como vai ser aquilo, me ajuda a me tornar mais competente dentro da competência onde está aquela habilidade. Então, falando da prova de linguagens especialmente, nós temos na competência 1 as habilidades 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho várias questões da habilidade 1, várias questões da habilidade 2, várias questões da habilidade 3, várias questões da habilidade 4, e esse conjunto de questões das habilidades 1, 2, 3 e 4 me tornam competente na área 1. É assim que funciona toda a prova do Enem. Então, pela última vez, antes da gente colocar a mão na massa, todas as provas do Enem são divididas em competências, como áreas. Cada competência é formada por habilidades. E cada uma das habilidades gera um tipo de questão. Perfeito? Como todas as áreas, né? Todas. Natureza, matemática, humanas e linguagens. Cada uma tem 30 habilidades. A gente tem uma questão para cada habilidade e em algumas a gente se repete, né? Para gerar uma prova de 45 questões. Então, todo ano tem no máximo 2 questões por habilidade. Não se repete mais que isso. Tá me entendendo? Porque se eu tenho 30 habilidades, uma questão por habilidade já gera 30 questões. 30 habilidades, uma por habilidade, 30 questões. E aí, para chegar a 45, eu vou ter mais 15 questões que vão repetir uma das 30 habilidades, né? 15 das 30 habilidades. Então, ou vai ter uma questão por habilidade, ou vai ter 2 questões por habilidade. É isso. Então, a gente tem que dominar todas essas habilidades, né? O que é habilidade, então? É uma maneira de interpretar? Não é. Linguagens não é interpretação, né? Essa é a frase central do meu trabalho há anos, tá? Algumas pessoas estão até copiando. Já tem até professores de linguagens copiando essa frase minha aí, viu? Enfim, outra hora eu entro nesse assunto, mas é que eu vou ficando nervoso. Então, eu vou te mostrar agora, tá? Espero que tu tenha anotado tudo. Eu estou tentando falar da maneira mais clara, mas eu também estou falando rápido, porque é muita coisa para falar. E porque esse teu cerebrinho aí, educado nas redes sociais, aí precisa passar por uma loucura, assim, para tu entender que tem algo diferente aqui, porque se eu começar a falar muito devagar, tu vai botar na velocidade 4.0, eu vou parecer um hamster falando, né? Então, vamos lá, tá? Eu vou te mostrar. O que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar a magia de resolver questões de mesma habilidade. Nas 4 provas. Vamos ver se eu consigo aqui. Me preparei para isso, ver se eu consigo. Tá? Eu vou começar já vou começar. Eu vou começar com matemática. Aqui está a matriz de referência. Estou com as provas todas abertas aqui, acho que tu consegue ver, né? Aqui está a matriz de referência. Aqui nas abas paralelas estão as provas. Isso aqui é a matriz. Documento oficial. Se tu bota no Google, uma aluna minha me contou uma vez que mostrou a matriz de referência para os colegas do cursinho caríssimo, que as pessoas pagavam 15, 20 mil reais, e eles disseram, onde é que tu conseguiu isso aí? Onde é que tu conseguiu um documento público, idêntico, desde 2009? É muito maluco. Bota no Google, matriz de referência Enem, documento oficial, Ministério da Educação.
Muito bem, eu vou começar com matemática. Eu não ia começar com matemática, mas eu vou começar. Estou até nervoso aqui, mas vamos lá. Eu vou começar com matemática. Dentro da matriz de referência, dentro das habilidades de matemática, como tu está vendo aqui, ó, vou te mostrar a habilidade 1. Vou te mostrar a habilidade 1. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e das operações. Eu vou ficar aqui, né? Claro, muita gente no Brasil olha para essa habilidade e aí vê isso aqui, ó. Ah, tá, é natural, inteiro, racional. Isso aqui é os números, Os números naturais, inteiros, racionais. E a pessoa dá uma grande aula desse conteúdo, mas não é isso. Não é, cara. O que a prova quer de ti é que tu reconheça diferentes representações dos números. Ok, pode envolver esse conteúdo tradicional, mas o grande lance é ajustar o conteúdo ao que a habilidade vai pedir. Então, eu deixei anotado aqui, eu vou fazer várias questões contigo, tá? Eu deixei aqui aberto no meu celular quais questões eu quero fazer e por quê. Eu vou te mostrar questões de matemática dessa habilidade. E principalmente, eu quero que tu guarde no teu coração o que eu vou te dizer, porque eu vou te mostrar isso em todas as provas, a diferença de olhar para a prova pelas habilidades, que é o seu edital oficial, e simplesmente a diferença entre olhar pelas habilidades e olhar pelos conteúdos, a diferença entre ter habilidade e decorar conteúdos. Não adianta decorar todos os conteúdos. Isso pode ajudar indiretamente, mas a prova não é feita dessa forma. O Enem é diferente dos vestibulares tradicionais e o Brasil não entendeu isso ainda. Não entendeu de maneira ampla, não entendeu. Não entendeu. Porque essas habilidades parecem grego, a galera não dá a volta, né? Que nem disse uma aluna minha, quando eu começo a mostrar as habilidades, ela, nossa, parece que tu desbloqueou a Matrix, entendeu? A pessoa, ela vê uma realidade paralela. E vamos ver se eu consigo fazer isso contigo aqui, ver se a gente consegue juntos. Eu sozinho não vou conseguir. Mas olha só, eu quero te mostrar uma questão de matemática do Enem 2019 aqui, ó. Enem 2019, questão de matemática, eu quero fazer a questão de número 148, tá? Eu vou deixar todas as referências aqui para tu poder consultar depois, qual questão eu fiz, de qual ano e tal, porque eu vou passar por várias, tá? Mas presta bem atenção agora. Eu quero fazer essa aqui, ó. 148, tá? Acho que tá bom o tamanho aqui, tá? Questão 148. Quando uma pessoa normal, que é 99,9,9,9% das pessoas, né? Bate o olho nessa questão, 148, o que ela pensa? É uma questão de matriz. Matriz. E aí já vem todo o conteúdo de matriz, não sei o quê, matriz de ordem 1, não sei o quê, linear, eu não sei matrizes. Acho que eu sei, acho que eu vou te dar uma aula de matrizes aqui. Não. Mas tem um monte de tipificação, de tipo de matriz, de como operar com matrizes, de como relacionar matriz. É 2 meses de conteúdo tradicional. Só que a matriz, vamos lembrar da habilidade 1, é só uma maneira de representar números e operações. Lembra da habilidade 1? Reconhecer diferentes representações de números e de operações. Então, está sendo representado, tem alguma coisa, tem algum evento que está sendo representado aqui nessa matriz. Na moral, essa matriz é uma tabela. A essência do conhecimento de matrizes é entender que é uma tabela. Uma tabela que tem linhas horizontais e colunas verticais. E a própria questão te explica o que cada linha representa, o que cada coluna representa. Então, o que essa questão aqui está mostrando? Está mostrando que as linhas, não estou conseguindo selecionar aqui, mas a linha, primeira linha, aqui que eu estou te mostrando com o mouse, primeira linha, segunda linha, terceira linha, cada linha representa um aluno, eles dão até nome, Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, aqui está Ana, Bruno, se a gente tivesse em papel, né, eu até poderia ter me organizado, pegado um tablet, mas eu não tenho tablet, e daria para escrever aqui, se tu está com a prova em papel, dá para escrever Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, e as colunas representam os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
É isso. E aí, esses números representam o quê? O número de acertos que cada um dos 5 alunos teve em cada dia da semana. Então, na segunda-feira, né? Segunda-feira, coluna, segunda, terça, quarta, quinta. Na segunda-feira, a Ana acertou 3 questões. Das questões que a professora lá passou para ela. Na segunda-feira, o Bruno acertou 3 questões também. O Carlos acertou 2, o Denis 3, e a Érica apanhou. A Érica não acertou nada. Então, é isso. Entendeu? Na terça-feira, ó, segunda coluna, terça-feira, todos os alunos acertaram 2. Todo mundo acertou. Pô, isso é um dado interessante para o professor, né? Por que aqui teve aluno acertando 3 e outro nenhuma, e aqui todos acertaram 2? Aqui tem um equilíbrio no desempenho. O que o Enem está perguntando? Qual foi o dia da semana, o teste que apresentou maior quantidade de acertos? Então, tipo assim, de segunda, lembrando que cada coluna é um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, desses dias, quando é que teve maior número de acertos? Então, é só a gente somar o número de acertos em todas as colunas e ver em qual dia deu maior. A gente vai somando aqui, ó, tudo vai dar 10. Ó, sexta-feira, vamos começar de sexta. 2, 4, 6 mais 10. Deu 10 acertos aqui, na sexta. Na quinta, 4, 7, 8, 9, 10. Deu 10 também. 10 acertos. Na quarta-feira, 4 mais 2 mais 4, 10. Na terça-feira, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10. Né? 2, 4, 6, 8, 10. Na segunda-feira, deu 11. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 acertos. Gabarito, segunda-feira. Pronto. Ah, então é uma questão de interpretação. Não, é uma questão de reconhecer diferentes representações dos números e das operações. Tá, então eu não preciso estudar nada. Não, olha só, toda vez que tu estiver no meio dessa aula e o teu cérebro disser assim, tá, então quer dizer que... Não é isso. Calma, não resume. Abre teu coração, abre tua mente. Eu não sou professor de matemática, eu não tenho base de matrizes para te explicar, só estou te dizendo que existe um prejuízo enorme em tu sair resumindo essa questão como se fosse uma questão de matrizes, que tem que saber tudo de matrizes, não é isso. Mas eu não quero que tu saia daqui pensando também que então matriz não serve para nada, não é isso. Mas a essência aqui é reconhecer diferentes representações dos números. Eu vou te mostrar mais uma questão, de outro ano, também da habilidade 1. Eu estou com tudo anotadinho aqui, quais questões que eu quero te mostrar. Eu vou te mostrar uma questão agora de 2014. 2014, tá ela aqui, ó, 2014, prova amarelo. Eu sempre pego o caderno amarelo, tá? Todas as referências que eu pego é amarelo, porque, não sei, amarelo me dá sorte desde o tempo das aulas presenciais, desde que eu comecei a me transformar de um professor de português em professor de linguagens, eu sempre uso o caderno amarelo, me dá sorte. Enem 2014, prova amarela tá aqui, questão 87. 87, vamos lá nela. Opa, passei. Cadê o 87? Tô chegando. Eita, não é 87, tô viajando. Ó, tô... Ah, é que é o... Tá, eu tô aqui no segundo dia. É o primeiro dia que eu tenho que pegar, né? Ah, meu Deus. Cadê a prova agora? 2014. Primeiro dia. Matemática. Não. Cadê a prova, minha gente? 2014. Ah, aqui, linguagens matemática, pô. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui na raça. Essa aqui, ó. 170... Meu Deus do céu. Deixa eu até arrumar aqui no meu material, ó. Ah, não vou conseguir. Tá, mas é essa questão que eu quero te mostrar aqui. Questão, depois eu vou te mandar a referência direitinho. Questão 177 do Enem 2014, primeira aplicação amarela, tá? Aí, olha só, não é matrizes, está falando do sistema de representação numérica do quipus, que era um dos sistemas usados pelos incas. Olha a noia. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar... Aí, claro, quando uma pessoa tem essa cabeça do conteúdo, ela vê assim, meu Deus, caiu um sistema de representação
dos incas. Então, vamos estudar o dos maias, dos astecas. Vamos estudar também das tribos australianas. Cara, aí vira essa loucura. Não é? Tu tá entendendo? Aquela questão ali que a gente fez, que a matriz representava os acertos nos dias da semana. E essa questão aqui do quipus, por que elas estão na mesma habilidade? Porque as duas são diferentes representações de números e operações. É isso que a habilidade quer, reconhecer diferentes representações. Como é que os números estão sendo representados? No sistema de representação quipus, e a ideia não é que tu conhecesse o quipus, mas que tu conseguisse reconhecer essa representação, as dezenas, né, os milhares, centenas, dezenas e unidades são representados pela quantidade de nós em cada setor da corda. Entendeu? Isso a questão explica. E eles ainda nos dão uma corda. Eles ainda nos dizem, ó, nessa primeira parte da corda aqui, nessa primeira corda da esquerda, nós temos o número 2.453, ou seja, 2 milhares, 4 centenas, 5 dezenas, 3 unidades. 2.453. Aí eles perguntam, na segunda linha aqui, na figura 2, qual é o número? Vamos lá, aqui era 2 milhares. Quantos milhares tem agora? 3 milhares. Então, são 3 milhares, nenhuma centena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas e 4 unidades. 3.064. Gabarito, letra C. Agora, quando que alguém vai te mostrar essas duas questões que eu te mostrei como questões que exigem o mesmo raciocínio, a mesma habilidade? Nunca. Se não, nunca, olha, nunca. Eu queria te mostrar outras questões aqui, mas, enfim, é muita coisa para mostrar. Acho que essas duas aqui já tá bom, eu vou pular agora para a prova de humanas. Mas tu tá me acompanhando? Tu tá me entendendo? Como é que tu tá? Eu te mostrei só matemática, a gente vai para humanas agora, porque eu quero, não sei, né? Tu que tá vendo a gravação já vai saber me dizer, mas eu quero tentar fazer essa aula durar menos de 1 hora. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, simbora. A gente vai agora para humanas, tá bem? Vamos lá. Matemática, agora eu quero te mostrar a prova de Ciências da Natureza, está aqui. Humanas, tá? E a gente vai olhar juntos a habilidade 3 na prova de humanas. Não esquece do que eu falei no início, né? Cada competência é formada por habilidades, cada uma das habilidades era um tipo de questão. Então, quando eu estou te mostrando a habilidade 3, eu estou te mostrando um tipo de questão. Que eu estou deixando separadinho aqui bonitinho no celular para ver quais as de humanas eu vou te mostrar. Então, olha só. Olha o que é a habilidade 3. Ela quer que a gente associe, nós temos que conseguir associar manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. É isso. Então, a gente vai ter que associar determinada manifestação cultural do presente, ou pelo menos o presente também é relativo, não precisa ser presente o ano que a gente está, mas pode ser o início do século 21, mas de um presente ao seu processo histórico. Ou seja, houve um processo dinâmico que deu origem a um processo anterior, histórico, que deu origem a uma determinada manifestação cultural. Beleza? Vamos lá, vem comigo. Eu vou te mostrar aqui, vamos começar com o Enem, que está anotado no meu celular aqui, Enem 2015. Tá? Ó, 2015, prova amarela sempre, primeira aplicação, eu quero te mostrar a questão 35. De humanas, saímos de matemática, humanas. 35, 35, 35, cadê? Aqui, 35, aqui tá ela, tá? Olha só, 35. Vem comigo, presta atenção. Muita gente já fala que tem que ler o enunciado primeiro, né? Mas por que tem que ler o enunciado? Porque ali está a representação de uma habilidade. Agora, claro, se a pessoa nunca leu a habilidade, ou se fica ignorando a habilidade, acho que a habilidade é um negocinho ali que está ali para usar como uma estratégia. Ou é uma coisa, tipo assim, às vezes a galera passa o ano inteiro estudando conteúdo tradicional,
E lá no fim do ano resolve questões do Enem falando de habilidades. Como, nós falamos de habilidades. Virou um produto isso, mas não se estuda de verdade, não se instala. Por que é importante ler o enunciado? Porque ali tem a expressão de uma habilidade, mas se tu nunca viu a habilidade, tu nunca vai conseguir ver, né? Claro. Se tu nunca viu, tu nunca vai conseguir ver, né? Grande frase. Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, no quê? Então, a formação da vida pública brasileira seria uma manifestação cultural. Como é que a vida pública brasileira se dá? Um trecho de Raízes do Brasil, um dos livros mais importantes da historiografia, sociologia brasileira. Né? Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. Então, o que ele está falando aqui? É o boca a boca que importa. A gente até vê lá um post no Instagram que confia, mas se assim, um amigo meu me diz que é bom o negócio, a gente tende a confiar. No Brasil isso funciona muito, por isso tu tem que entender o teu poder com a tua rede de amigos. Se tu tá na aula até agora comigo, alguma coisa te pegou. E quanto mais tu ficar na aula, mais tu vai sair daqui transformada ou transformado. Tu pode transformar muita gente, porque o nosso país é muito personalista, como disse Sérgio Buarque de Holanda. As agregações e relações pessoais, embora precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. A sociedade é uma coisa incoerente, a sociedade brasileira, mas é formado no um para um, no boca a boca, nas relações pessoais. Bom, por mais que a pessoa seja governante de tal lugar, as relações pessoais dela acabam se infiltrando naquele poder. Isso até explica um pouco dos nossos traços de corrupção também, né? Mas, enfim. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação de qualidades ordenadoras. Então, enfim, não tem que entender todos os conceitos, mas o que ele está dizendo? Que, vamos lá, volta para a habilidade. A formação da vida pública, que é uma manifestação cultural, o que é a vida pública? É a vida dos cargos públicos, ou a vida dos profissionais também. Eu sou uma figura pública, como professor, independentemente se eu sou funcionário de uma empresa ou não, do governo ou não. Só que, por que eu me tornei professor? Porque eu tive lá um amigo que me indicou, até poderia te contar essa história. Entendeu? Por que eu me tornei professor de determinado cursinho? Porque um amigo me indicou. Por que eu vim morar na Espanha? Porque a minha esposa veio. São as relações privadas que vão gerenciando a vida pública no Brasil. Então, vamos lá. A formação da vida pública é uma manifestação cultural. Qual é o processo histórico? Lembra da habilidade 1? Associar manifestações culturais ao seu processo histórico. Manifestação cultural aqui é a formação da vida pública. Qual é o processo histórico? Os interesses individuais, um para um. Portanto, interesses privados, gabarito letra B de bola. Um traço formador é mais ou menos assim, um processo histórico que deu origem à formação da vida pública está vinculado à prevalência dos interesses privados, gabarito letra B. Olha que maravilha, cara. Olha que maravilha. Qual é a chance... Vamos lá. Eu quero mesmo fritar a tua cabeça e te mostrar um monte de coisa, tá? Eu vou te mostrar agora uma questão que eu tinha decidido resolver 3 questões de cada prova, mas o tempo é muito curto, né? Eu não quero que essa aula fique gigantesca, eu vou ter 2 de cada prova de repente. Vou te mostrar mais uma questão de humanas, tá? Do Enem 2019, ó. Enem 2019, prova Ciências Humanas, primeira aplicação. Vou te mostrar a questão 84, tá? 84, uma questão que envolve os maiores nomes, né, do século XX, Foucault, tá? Tá aqui ele, ó. Aqui, 84. Então, vamos lá. O que geralmente as pessoas fariam, né? O que um pensamento por conteúdo e essas 2 questões que eu estou te mostrando nunca iam ser associadas como questões que exigem o mesmo dispositivo, o mesmo raciocínio, portanto, podem ser treinadas a partir da mesma habilidade. Uma é Sérgio Buarque de Holanda, História do Brasil. Outra é Foucault, Filosofia.
Aí vem um monte de conceito filosófico solto, como se tu tivesse que dominar. E aí a galera divide a prova de humanas em filosofia, sociologia, história e geografia. Não é assim, a prova de humanas não é uma prova de filosofia grampeada numa prova de geografia. Não é assim, cara. Olha essa questão, que maravilha. O texto aponta que a subjetivação se efetiva em que dimensão? Então, olha qual é a manifestação cultural aqui agora analisada. É a subjetividade. Observa. Nós acabamos de fazer uma questão que a manifestação cultural era a construção da vida pública no Brasil. Agora, a manifestação cultural é a subjetividade. Ou seja, o indivíduo percebe a sua subjetividade. Isso, o indivíduo perceber a sua subjetividade, é uma manifestação cultural. O que a gente tem que conseguir fazer é relacionar essa manifestação cultural ao seu processo histórico. Como é que se construiu, qual é o processo histórico que deu origem à nossa ideia de subjetividade? Olha isso, cara! Meu Deus do céu! Será que tem alguém do outro lado me ouvindo, meu Deus? Às vezes parece que eu estou falando sozinho. Olha isso. Olha o que o Foucault vai dizer. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Eu penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas, ou de sujeição, ou de libertação. Então, tipo, ou eu estou sujeito a um sistema mais poderoso que eu, ou eu me liberto dele, na sociedade, como na antiguidade. A partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Então, assim, quando o Felipe olha para a sua subjetividade, para os seus sentimentos, e quando tu olha para dentro de ti, a gente não vai encontrar a mesma coisa, como se fosse uma essência substancial, como diz a letra E. Não. Vai depender das relações sociais que eu tive. Se eu passei, por exemplo, o que as pessoas sentem sobre o Enem? Tem gente que olha para o Enem e acha uma maravilha. Os meus alunos abrem o Enem e veem uma coisa mais linda do mundo. Muitos alunos e alunas minhas já me disseram isso. Outras pessoas olham para o Enem e veem mais um vestibular horroroso, não sei o quê, fazer meme, fazer TikTok de sofrimento, de como o Enem é horrível. Então, é o Enem? É a pessoa ou é a relação construída? Depende do tipo de interação social. Então, o sujeito, ele não é algo essencial, único, igual para todos. Depende dos processos de sujeição e de libertação, das tensões sociais. Então, a subjetividade, que é uma manifestação cultural, está vinculada a que processo histórico? Processos de interação social. Gabarito, letra C. O texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão contingencial, processada em interações sociais. Ainda que tu não soubesse o que é contingencial, que é uma palavra um pouco mais técnica, tu conseguiria perceber que a subjetividade, como uma manifestação cultural, está sendo associada às palavras da habilidade 3. Associar manifestação cultural a processo histórico. A subjetividade, como uma manifestação cultural, está sendo associada a qual processo histórico? As interações sociais. Interações de poder. Interações de poder. E contingencial contingencial é uma coisa que pode acontecer e pode não acontecer. Depende. Um bom sinônimo para contingencial, na minha opinião, é circunstancial. Então, tem gente que vai amar o Enem, gente que vai odiar o Enem. Depende do quê? Depende da interação social. Quem está tendo interação social comigo tem muito potencial para amar o Enem e ser feliz estudando para essa prova, ainda que passe muito tempo estudando para ter um desempenho incrível, para passar em primeiro lugar em medicina. Ela sabe o que ela está fazendo. E ela sabe como sair do mau desempenho para o bom desempenho. Ela tem técnica, ela sabe prever, ela consegue abrir a prova de linguagens, por exemplo, e fazer inteira muito rápido e acertar 38, 39, 40, 42. Porque ela teve outro tipo de processo de interação, participou de outra comunidade, uma comunidade que estuda a prova do Enem como ela é. Eu não disse que eu ia te mostrar o Enem como ele é. Então, assim, ó, que eu queria te mostrar aqui em Humanas? Eu queria te mostrar em Humanas que uma questão, desculpa, que mostra um texto do Sérgio Buarque de Holanda, que mostra a construção da vida pública brasileira,
E essa outra questão que fala da construção da subjetividade, são duas questões que estão cobrando a mesma habilidade. A habilidade de reconhecer manifestações culturais, associar manifestações culturais ao seu processo histórico. Felipe, como é que tu sabe a habilidade? Isso são os microdados oficiais. Todo ano o INEP mostra a que habilidade cada questão está conectada. E há muito tempo eu estudo isso aqui, eu sou, junto com outros colegas meus, a gente fundou o primeiro curso do Rio Grande do Sul, e até onde eu sei do Brasil, que realmente estuda o Enem por habilidades. Não tem habilidades no capítulo do livro só. E depois vira uma aula de conteúdo tradicional. Não é o ano inteiro uma aula de cursinho normal e daqui a pouco vem as habilidades. A gente incorporou as habilidades, a gente abriu esse mato a facão. Por isso que eu estou te explicando em todas as provas. Repito, não sou professor de todas as áreas, sou professor de linguagens. Essa aqui é a aula de aquecimento para a semana linguagens. Mas eu estou aqui te mostrando o Enem como ele é, como eu te prometi. E agora, vamos lá que tem mais. O bicho vai pegar. A aula não acabou. A aula não acabou, meu querido. Minha querida, eu vou te mostrar em natureza agora. Vamos para a natureza. Natureza. E na prova de natureza, eu quero te mostrar a habilidade... Tudo isso eu vou deixar especificado, né? Tu pode anotar, né? Já pode estar anotando aí, abrir esse documento aqui. Mas eu vou deixar especificado no material também. Eu quero te mostrar a habilidade 3, que para mim é uma das mais bonitinhas da prova de natureza. Tá aqui ela. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. Olha que coisa maravilhosa. Ah, tu disse que não é interpretar. Não, eu disse que linguagens não é interpretação. E outra coisa, confrontar interpretações não é interpretar. Interpretar, como está claro aqui, é algo subjetivo. A ciência interpreta um evento de uma forma, o senso comum interpreta de outra. As interpretações são variadas, as análises são objetivas. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. Então, eu pego um evento e vejo como é que o senso comum interpreta aquele evento e como é que a ciência ou a visão científica interpreta aquele evento e relaciona um com o outro. É isso. É isso. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Claro, como eu já fiz... Olha só. Abriu um negócio, uma aba aqui. Não sei se apareceu para ti, mas abriu uma janela aqui desgraçada. Não. Eu quero te mostrar essa aqui, ó. Enem 2018. Vamos lá. Enem 2018. Cadê a prova de natureza? Ai, meu Deus, já abri tanta prova aqui que eu já nem sei quem eu sou, cara. Aqui, 2018. Prova amarela, sempre amarela. Prova de natureza, eu quero te mostrar a questão 131. Lembra da habilidade 3? É confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. Questão 131. Aqui está ela, ó, a do carrinho, do carro à vela. Olha só. Questão maravilhosa. Vamos ver se eu consigo aqui te explicar. Não sei se a minha imagem tá muito na tua frente. Vou me deixar pequenininho aqui para a gente ler a questão inteira. Basicamente, né? Cara, a questão é maravilhosa. Vem comigo, tá? Vem comigo. Em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Eu consigo até lembrar de uma cena de desenho animado assim, né? Que o personagem assopra a vela para fazer o barco andar. Algumas vezes usam o próprio fôlego, ou seja, isso é uma interpretação científica baseada no senso comum. Algumas vezes usam o próprio fôlego, ou foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático, agora vem a interpretação científica, resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram 2 pequenos carros de plástico, o carro A e o carro B. Instalaram sobre essas pequenas ventoinhas, sobre os carros, pequenas ventoinhas, e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela do barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, a massa ou formato da cartolina. Tá aqui as figuras aqui embaixo. Então, vê se tu pegou a noia.
Eles pegaram um carrinho como se fosse um barquinho, esses dois aqui carrinhos, né, que são meio, simulam a ideia do barco, tem o mesmo peso, o mesmo material e tal, e eles botaram um ventiladorzinho aqui, uma ventoinha, fazer o vento soprar contra a vela, para ver se esse vento contra a vela vai fazer de fato, bom, fazer vai, mas o quanto vai, né? E no carro B, eles botaram o vento, não contra a vela, mas como se fosse uma espécie de turbina aqui do carro. E aí a pergunta deles é, o que vai acontecer aqui? Ou seja, olha só, no desenho animado, o bonequinho, a personagem vai lá e sopra contra a vela. Mas será que é a melhor opção? No senso comum, a gente vê assim, né, no desenho animado. Agora, vamos fazer um experimento científico. Por exemplo, se a gente entendeu mais ou menos aqui o experimento, a gente sabe que esse vento aqui, e observa que as alternativas querem saber o movimento do carro A, vai fazer o carro ir para a direita, né? Porque vai ser um vento que vai se colocar contra a vela aqui, e essa pressão aqui vai fazer o carro começar a se mexer para a direita. Então, só nisso a gente já fica entre a letra B, que fala que o carrinho A vai para a direita, e a letra E, o carrinho A vai... Opa, desculpa, a letra D, que o carrinho A vai para a direita. Agora vem o que decide a questão. Esse vento contra a vela, ele vai fazer o carrinho A andar mais rápido ou mais devagar que o carrinho B, que o vento está livre ali, né? Eu juro para ti que eu vou te falar o jeito que eu resolvi essa questão. Como eu já fiz várias questões dessa habilidade, eu sei que geralmente a moral dessa questão, dessa habilidade, é pegar as interpretações do senso comum e mostrar como elas são contrárias às científicas. Mas não é sempre, olha aí, cuidado, não vai, não, toda vez que tu estiver estudando por habilidades e criar leis, assim, já está errado. Porque às vezes o senso comum vai ser mais sábio ou vai intuir verdades científicas. E também vai ser a habilidade 3, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. Mas geralmente é o contrário, entendeu? E outra, olhando aqui o experimento, claro, se esse vento aqui, isso aqui funciona como uma turbina. A tendência, eu não vou saber te dar explicações, fazer cálculo, traçar vetores, isso vai fazer a gente perder tempo. Mas essa ventoinha aqui vai fazer o carro B andar mais rápido. Então eu vou ter que ver qual é a representação que mostra que a velocidade do carro A é menor que a do B. E tá aqui, ó, velocidade. Isola só isso aqui, ó, pega só VA e VB. A velocidade do A é menor, tracinho para a esquerda, né, que a velocidade do carro B. Gabarito, letra B de bola. Será que eu expliquei bem? Eu não sei. Mas eu estou querendo te mostrar que aqui existe um confronto entre interpretações científicas, que é um grupo de estudantes, investigadores, pegou um experimento, fez, mediu, botou matemática ali no evento físico, para ver se há uma relação direta ou inversa, ou se há relação correspondente ou não com os desenhos animados. Então, claro, qual é a ideia aqui? Se fosse, né, para ser mais científico, os desenhos animados deveriam ser os bonequinhos assoprando, não contra a vela, mas para trás, para fazer a coisa andar, né? Gabarito, letra B de bola. O carrinho A vai andar para a direita, mas ele vai andar mais devagar que o B, porque aqui a ventoinha funciona como uma... O meu ponto aqui não é da aula de natureza, eu não sou professor de natureza, quero repetir professor de linguagens. Repito, não sou aquelas pessoas formadas em nada que dão dicas sobre tudo. Não sou. Minha especialidade e onde eu prometo resultado de transformação e diferencial na aprovação é em linguagens. Aliás, uma ideia que eu acabei agora... Já vou explicar. Eu tive uma ideia meio que agora, assim. Me veio, essa ideia já está me namorando há algum tempo, mas agora ela pulou na minha cabeça aqui. Mas vou te mostrar mais uma questão de natureza, da habilidade 3 também. Vou te mostrar, só um pouquinho. Só um pouquinho, tá aqui, ó. Deixa eu... Vai, meu filho. Cadê? Aqui, ó, questão Enem 2014. Vamos lá. Natureza, questão 53. 53. Cadê ela? Acho que não é essa aqui. Não era essa aqui que eu estava procurando.
2014... Peraí que é tanta prova aberta que aconteceu o que eu imaginava. Eu me perdi, né? Não é essa aqui, então, tia. Peraí que eu tenho anotado aqui na minha agenda. Natureza. Cara, não é essa aqui, cara. Por que eu anotei errado, meu? Agora eu tô nervoso. Não é essa aqui mesmo. Bom, eu tenho uma outra aqui na manga. Só que se eu anotei errado essa outra... não é essa aqui. Deixa eu só ver se... Aqui, ó. Essa aqui. Não. Ah, é 81. Ah, não posso esquecer disso aqui, cara. Tem que anotar isso aqui direito. A de matemática eu já anotei errado, né? Se tu puder me ajuda aí. Olha quanta coisa eu tô fazendo, cara. E meu filho pode acordar a qualquer momento. Meu Deus do céu. Vamos ver. Tá, achei. Meu Deus do céu. Quanta... Muita gente deve ter desistido da aula aqui, nessa demora aqui, né? Não tem comercial, não tem distração. É bom também, seleciona os curiosos dos interessados. Olha só, olha essa questão. 81, Enem 2014, primeira aplicação, amarelo, tá? 81, natureza. Embora seja o conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Tu tá vendo? Olha só. Inclusive a palavra, o termo da habilidade 3 de natureza está aparecendo aqui, senso comum, né? Então olha como, olha o poder disso aqui. Quando a pessoa treina a prova pelas habilidades e instala as habilidades no olhar e realmente entende as habilidades, ela já vai, ela bate o olho nessa questão, ela vê, ah tá, essa aqui é aquela questão que vai confrontar interpretação científica com a interpretação baseada no senso comum. No caso aqui, a ideia de evolução. Então, não é que tu não tenha que saber nada de evolução, mas pegar a evolução, estudar como um conteúdo tradicional, sabendo todo não sei o que, não é uma prova de informações. É uma prova de habilidades, em que os conteúdos estão a serviço das habilidades. Tem que saber alguma coisa de conteúdo, tem que saber, óbvio, quanto mais tu souber, mais vai te ajudar. Mas não é o decisivo, que nem uma aluna minha me contou. Eu não vou dar o nome dela, ela pediu para preservar por causa da colega, mas ela passou em primeiro lugar num curso, numa federal, tá? Ela tirou 748 em linguagens, acertou 40 questões em linguagens. E aí ela, no dia, agora, faz pouco tempo agora, isso aconteceu agora em março, abril de 2022. Quando ela começou, primeiro dia de aula na universidade, aquela coisa, todo mundo se conhecendo, os bichos, os calouros se conhecendo, e ela conversou com uma colega que tinha sido a segunda colocada. Ela foi a primeira colocada no curso e a pessoa, ela conheceu a segunda colocada. E elas estavam assim, a 2 pontos de diferença uma da outra, né? O que ela descobriu? Que a guria tinha estudado, tipo assim, não sei se 4 ou 5 anos de cursinho com conteúdo tradicional. E ela estudou comigo 6 meses. Ou seja, ela me disse isso. Isso está até nos meus destaques lá no Instagram. Ela disse, eu fiquei chocada na hora, mas depois eu entendi. Eu peguei o atalho, eu estudei o Enem como ele é. Ah, Felipe, então tu está me dizendo que em vez de levar 5 anos, eu vou levar 6 meses. Não, não estou dizendo nada para ti, eu estou dizendo fatos que aconteceram. E eu estou te mostrando o Enem como ele é. Eu não estou te mostrando técnicas de estudo milagrosas, eu não estou te mostrando a não sei o que, barará, lista de conteúdos que mais caem, cronograma efetivo, matador. Não. Estou te mostrando o Enem como ele é. Isso é chocante, porque talvez tu vai ter que rever tudo, mas ao mesmo tempo é impulsionador, porque se tu tiver coragem para encarar, é isso que pode decidir se tu vai estar ou não na Universidade Federal no que vem. Então, eu não sou professor de biologia, eu não sou professor de física, eu não sou professor de química, mas eu posso te garantir que o correto era que os professores de química, física e biologia estivessem juntos pensando a prova. Olha essa questão 81. Aqui vai explicar o professor de biologia, porque envolve evolução.
Na questão lá do barquinho à vela vai ser o de física, mas os dois tinham que estar falando sobre confrontar interpretações científicas com interpretações do senso comum. Inclusive, essa é a minha ideia. Eu vou falar com os meus alunos da minha plataforma completa de linguagens, que são alunos que estão mergulhados nas habilidades de linguagens e estão vendo o sistema por dentro. Eu vou pegar alguns alunos meus e ver quem é que é bom em natureza e vamos tentar fazer um estudo por natureza, por habilidades. Entendeu? O cara que é bom do conteúdo já bota as habilidades, vamos começar a criar caminhos, porque eu não sou bom em natureza, mas eu estou aqui conseguindo entender. Olha a questão. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, é conhecida no senso comum, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Ou seja, no senso comum a gente fica com essa ideia de que nós somos os mais evoluídos, mas tem cientistas que não. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado, o processo evolutivo, baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo... Então, assim, tipo... todo mundo acha que evoluir é melhorar no senso comum, mas, na verdade, do ponto de vista científico, evolução só significa mudança. Tanto que um câncer pode evoluir. Isso não é bom, né? Não é que ele ficou melhor. Ele ficou mais perigoso, inclusive. Ele piorou, né? Mas ele mudou. Então, para esses cientistas, a compreensão científica, vamos dizer assim, do processo citado, indica que os seres vivos passam por mudança, gabarito letra A. Tu tá vendo? Como não é uma prova de física grampeada numa de biologia, numa de química, tipo assim, eu vejo muitos alunos assim que estudam linguagens por habilidades, o resultado voa, estuda humanas por habilidades, estuda matemática e natureza, eles ficam, não, mas a prova de natureza tem ficado cada vez mais... A galera de natureza parece o último reduto, assim, que o conteúdo tradicional pega um escudo e diz, não, mas a gente precisa estudar todas as listas de todos os conteúdos, de todos os tipos, de não sei o que. Cara, vamos se abrir, gente. O Enem não é assim, cara. O século XXI é interdisciplinar. Eu tô te passando quase uma mensagem assim, em nome da educação brasileira, entendeu? Usa o que o Sérgio Buarque de Holanda nos falou, passa no boca a boca essa informação, isso aqui é um direito, as pessoas estão pagando 20 mil reais, 30 mil reais para se preparar para o Enem num cursinho que nem menciona as habilidades. E os que mencionam não fazem do jeito como eu estou fazendo aqui. Não fazem. Não fazem. Ai, meu Deus. E eu sou professor de linguagens, né? Isso é importante lembrar, que aqui a gente está se preparando para a prova de linguagem. Eu já nem sei se eu resolvo questões de mesma habilidade em linguagens, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Eu queria resolver. Agora já não sei. Ó, a minha esposa aqui me mandou o WhatsApp agora, o Gael acordou, o Gaelzinho tá gripado, nosso filhinho. Ai, meu Deus, acho que ele tá com febre. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu acho que eu podia não resolver de questões de minhas habilidades de linguagens, né? Até porque tem um monte de questão assim no meu canal do YouTube, e é isso que a gente vai fazer Mas eu vou só dar uma palhinha aqui, tá? Só dar uma palhinha, vamos fazer assim, para também, né? É um aquecimento para a semana linguagem. Se eu não falar nada de linguagens também vai ficar sem sentido. Mas só para dar uma palhinha, só uma palhinha, eu quero falar um pouquinho aqui, ó, bobagemzinha da habilidade 12, que é uma habilidade da habilidade 12 de linguagens, que fala de reconhecer diferentes funções da arte, tá? Diferentes funções da arte. E nesse negócio de reconhecer diferentes funções da arte, a gente pode ficar viajando, divagando, justamente interpretando, que é o problema. A pessoa interpreta o que ela quer e não analisa conforme os dados e as informações oficiais, publicadas, né? E não pensa que é fácil o que eu estou fazendo aqui. Não é, eu vi uma frase esses dias, se tem alguém fazendo algo parecer fácil, é porque essa pessoa é muito boa no que ela faz, né? Então, não pensa que é assim, então tá, então agora, beleza, eu vou ler as habilidades e vou acertar 45 em linguagem. Não é assim, tu tem que instalar a habilidade no teu olhar. Entendeu? Esse é o rolê. Não é à toa que eu tenho um método para isso. Mas, enfim, o que eu estou querendo te mostrar aqui é que a habilidade 12 vai nos fazer refletir sobre a função do objeto artístico.
função do objeto. Então, vamos lá no Enem 2012, tá? Que 12, 2018, perdão. Prova de linguagens, tá? Questão 25. Acho que essa questão aqui até tem um vídeo meu do canal do YouTube em que eu resolvo, mas resumindo para ti, resumindo, a questão 25, aqui tá ela, ó, mostra dois objetos de cerâmica, isso está escrito, os dois objetos artísticos são de cerâmica, e daí eles perguntam qual seria a diferença de um para o outro. Um é um objeto feito no século XXI, supostamente, aqui parece super contemporâneo, né? Todo objeto de cerâmica, que parece umas conchas do mar colocadas uma em cima da outra, mas é cerâmica, não é concha do mar, está escrito. E aqui nós temos uma urna funerária de 1400, ou entre, né? Toda a precisão dos dados antes de Cristo ali, essa urna foi usada entre 1400 e 400 antes de Cristo, por ali. 1000 anos de diferença. Então, ou seja, é um troço antigo, né? Antes da antiguidade até. Aí a pergunta é, qual é a diferença dos dois? Olha, uma é um objeto de cerâmica feito para ser visto. A gente pode ver que isso aqui parece estar exposto num museu contemporâneo, a gente passa e olha. E outro é uma urna funerária, uma urna feita para depositar cinzas funerárias de pessoas mortas. Então, um tem a função de ser visto, simplesmente, e o outro tem a função, lembra da função, de funcionar para um ritual. Então, como é que um se diferencia do outro? Os dois usam técnica com cerâmica. A diferença é que um tem uma função para ser útil dentro de um ritual e o outro não tem função utilitária. Por isso que a estrutura vertical, que é o objeto mais contemporâneo, materializa a técnica sem função utilitária. Aí uma pessoa, acho que, não lembro quando, mas comentou no meu vídeo do YouTube, mas ser observado não é uma função? Exatamente, é uma função não utilitária. Ou seja, não tem nenhuma função para além da sua própria estrutura estética ser vista. E na urna Marajoara, sim. Tá me entendendo? Qual é a reflexão aqui? Eu tinha que saber. Então, eu já tive aluno me contando que professores comentam essa questão, dizendo que, bom, a gente vai ter que estudar a cultura marajoara. Tu tá entendendo como o Brasil reproduz essa ideia de que no Enem cai cultura marajoara na prova de linguagens? E na prova de matemática, cai lá o sistema Quipus, dos Incas. E na prova de humanas, a gente não sabe. Uma hora cai Foucault, outra hora cai Sérgio Buarque de Holanda, outra hora cai um escritor que nunca ninguém sabe. Vamos ter conhecimentos gerais. E aí, como em natureza, eles conseguem ver ali, caiu evolução. Aí a pessoa fica no... Ninguém entendeu, gente. Ninguém entendeu. Eu vou te mostrar só mais uma. Vou te mostrar só mais uma, tá? Do Enem 2021. Qual é o ano da... Aqui, questão 23. Tá? Questão 23 do Enem 2021. Aqui, 23. Tá? Que é a Máscaras, né? Um artista que, pelo menos, não é famoso no Brasil, eu acho, né? Romuald Hazumé costuma dizer que a sua obra apenas manda de volta ao Oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra desse artista africano que vive no Benin denota o quê? Então, cara, qual é a moral aqui? O cara usa lixo, basicamente, objetos descartados, para transformar em obra de arte. Então, não sei se dá para ver, mas isso aqui parece bem uma garrafa daquelas de Quiboa, né? Ou garrafa de produto de limpeza. E aqui é uns pedaços de lixo aqui, e aqui a gente consegue ver uma máscara, né? Parece até o Exterminador do Futuro, né? Aquele monstro, aquele cabeludão lá. Então, qual é o rolê aqui da função? Nós temos um objeto que é uma garrafa de produto de limpeza que foi feita para ser garrafa de produto de limpeza, e essa garrafa teve a sua função modificada para assumir a forma de uma máscara, de uma forma humana, meio antropomórfica, vamos dizer assim, né? Então, como é que essa obra desse cara se estruturou? Se estruturou a partir do reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função. O objeto garrafa de produto de limpeza tinha uma função, passou a ter outra, e assim gerou uma obra. Essa é a função da obra, função do objeto artístico. Agora, quando é que alguém vai olhar para essa questão e olhar para a questão da urna funerária marajoara e dizer que é a mesma habilidade? Nunca.
Ah, Felipe, então tu nasceu com um dom. Não, esses são dados públicos. O Enem vai lá e diz essa questão de 2014 é da habilidade tal, essa questão de 2015 é da habilidade tal, essa... Agora, claro, eu fiz o trabalho de pegar os últimos 10 anos de prova e pegar como que caiu a mesma habilidade nos últimos 10 anos e a gente resolve em cima. Esse é o meu trabalho, essa é a minha plataforma, né? Isso ninguém fez. Ou pelo menos ninguém que eu conheça. É muito louco, cara. Como é que tu... Ó, eu vou ter que terminar essa aula aqui, já tá, porque já tá chegando a 1 hora, ou já passou de 1 hora. Agora a Gabi me escreveu aqui que o Gael acordou com febre. Vou ter que... Vamos ver como é que ele tá. Ah, já começo a ficar nervoso de saber como é que ele tá e de toda a função pobrezinho. Mas, enfim, essa é a aula de aquecimento da Semana Língua. Tu não sabe, tu não consegue nem imaginar o que vem por aí. E tu que veio até o final da aula, eu tô considerando que tu não pulou até o final, pelo amor de Deus, aí é chinelagem. Tu pode passar para mais pessoas essa mensagem, deixar teu comentário. Tem que te inscrever na semana para receber informação por e-mail, entrar no grupo de Telegram. Tô deixando para falar só aqui no final, porque tu viveu a transformação. Se tu chegou até aqui, alguma coisa te impactou, senão tu não teria ficado aqui todo o tempo, esse tempo comigo. A gente não fica mais de 10 segundos num vídeo do YouTube. Se tu ficou esse tempo todo comigo, tu quer transformação, tu tá com a mentalidade pronta para viver e para ver o Enem como ele é. Lembra que eu te prometi te mostrar o Enem como ele é. Eu te mostrei uma habilidade. Nem mostrei, na verdade, né? Eu mostrei 2 questões de mesma habilidade nas provas para tu ver como vai desbloqueando a nossa cabeça. A gente vai vendo o verdadeiro padrão. Sou professor de linguagens. Me chamo Felipe Pereira. E vem aí a única semana linguagens do primeiro semestre de 2022. Um abraço. Estou aqui te enviando as melhores energias para que tu te conecte com esse evento, não perca essa oportunidade, viva tudo que ele tem para te dar e que tu convide teus amigos e amigas para participar disso também. Um forte abraço.